Pronto, em definitivo agora vamos começar o Evangelho Lar, que hoje tem um tema muito interessante, que é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, você poderá, como sempre, acompanhar aí com os nossos trechos que a gente projeta, né? Vamos projetar o primeiro trecho, que é um trecho já dos escritos bíblicos, e depois vai ser comentado por Kardec neste capítulo. É claro que, como todo evangelho, primeiro temos que ter a prece. Então vamos pedir ao nosso amigo Marco Lima para fazer a prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui novamente, repetindo um gesto dos primeiros cristãos, quando se reuniam nas casas dos companheiros de ideal, para celebrar a vinda do Messias, do nosso educador maior, de Jesus de Nazaré. Estamos aqui, Senhor, novamente, em busca desse aprendizado. Todos nós, educandos, evangelizantes que somos, precisamos ouvir sempre a voz do nosso pastor, do nosso mestre, do nosso educador por excelência. Que tenhamos uma noite de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Que a tua paz permaneça conosco, nos orientando e nos guiando sempre. Que assim seja. Agora sim, vamos começar o Evangelho Lar, que tem esse formato assim, bem informal, né? Então vocês fiquem à vontade. É como se a gente tivesse aqui nós três, mais uma multidão em casa que acompanha, né? E o pessoal dos bastidores aqui também. O pessoal realmente acompanha, lá na federação, tem gente comentando. A gente realmente está sendo visto. Então vamos para o primeiro slide. Pode ser? Vocês acompanham conosco então. Vamos para a leitura. É o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, disseram aos discípulos: Como é que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então já vemos aí esse trecho. Vocês preferem já comentar ou a gente já pode passar para o comentário de Kardec? Acho que é interessante comentar só uma coisa que é do ponto de vista do contexto, né, histórico. Os judeus, eles davam um extremo valor à hora da refeição, né? Tanto que isso faz parte da cultura do Oriente, né, também dos muçulmanos, questão de que você tem que lavar o rosto, lavar as mãos, você tem que se purificar antes de se alimentar. Então imagine só, um momento tão importante quanto esse, que é o momento da refeição, você está com pessoas que eram consideradas de má vida naquele período, né? Então, eu acho que parte bem daí. A princípio, a gente pode não pensar que é uma coisa muito contrastante, né, para aquele pessoal. Pode pensar que não é algo muito grave, mas na verdade era. E principalmente se você for considerar quem são aquelas pessoas, como por exemplo, os publicanos, né? E Kardec vai falar sobre os publicanos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na verdade, Jesus veio para quebrar paradigmas mesmo, principalmente esses que foram estabelecidos pela cultura rígida, né, dos hebreus, dos judeus. Então, essa passagem a gente também pode fazer a leitura da questão de não ser temporal. Essa é uma passagem atemporal, né? Porque hoje, essa passagem é extremamente atual, porque as intervenções de Jesus na vida das pessoas, né, principalmente daqueles a quem ele foi, né, a quem Deus, né, confiou muitos espíritos,
sua guarda, a sua proteção, a gente vê que essas intervenções são de muitas eras atrás, né? São de bastante tempo. Então, cuidar dos necessitados, cuidar daqueles que estavam no início da sua evolução, do seu princípio, né? Do crescimento do próprio planeta, da evolução do planeta. A gente vê uma fala de Joana de Anjos dizendo que ele é responsável pela evolução antropossociopsicológica do ser. Então, é uma coisa que vem lá dos tempos lá atrás mesmo, das primeiras eras. Então, quebrar paradigma foi a marca principal do Cristo, né? E cuidar das pessoas, cuidar dos seres, né? Com esse acolhimento, realmente foi uma questão que a gente pode, primeiramente, retirar desse texto. É verdade. Importante o comentário de vocês. Vamos para o segundo slide, que entra no comentário maravilhoso de Kardec sobre essa passagem, dando-nos um enfoque diferente, um enfoque inovador. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que por vezes a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Será que é dessa forma, gente? Assim, apesar de a gente ver que a mediunidade não escolhe classe nem qualidade, ela deveria ser aplicada dessa forma ou deveria ter uma seleção? Quem tem mediunidade ou quem não tem? O texto ele traz uma coisa assim interessante, mas um pouquinho antes para a gente chegar na mediunidade, que é a questão dos pobres, dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. É interessante aí a gente enfatizar a questão da autopercepção das pessoas, da humildade, porque muitos não se percebem ainda que são enfermos. Né? Muitos às vezes se acham até que não precisam de médicos. É até a própria natureza humana a gente protelar muito, né? E achar que não precisa das intervenções dos médicos, né? Não precisa mais cuidar. Por isso que Jesus falava para os humildes de espírito. Os pobres de espírito é aquele que tem consciência de que tem carências, né? Tem percepções lá no alto, né? De que precisa evoluir, precisa chegar a um patamar de crescimento, mas reconhece as suas limitações, as suas fraquezas, as suas necessidades. Então, esses humildes é que escutam mais Jesus. As intervenções são muito mais fortes, né? Quando você reconhece as suas carências. Quem é soberbo, quem tem um ego muito enaltecido, né? Quem acha que não precisa mais dessas coisas, Jesus, Evangelho, essas coisas ficam para os pobres, né? No sentido mais pejorativo possível, realmente não atinge a mensagem de Cristo, esse código de ética moral que ele veio trazer, realmente tem dificuldade nessas pessoas, de atingir essas pessoas. Porque existe a redoma do egoísmo, do orgulho, né? Aí depois a gente escuta a fala sobre a mediunidade, porque a mediunidade, né, não escolhe pessoas. Né? Porque aí a gente tem que entrar em outras reflexões. Primeiro, que a missão da mediunidade na vida da pessoa é fazer com que, de certa forma, a pessoa desperte para essa realidade, né, do ser imortal. Todos nós somos médiuns, mas é preciso, muitas vezes, para aquelas pessoas muito endurecidas terem essa mediunidade mais ostensiva, mais forte, no sentido de fazer com que elas realmente despertem para as suas realidades espirituais. A mediunidade, né, Diego, nesse aspecto, eu acredito que tem... É interessante porque aqui, nesta passagem, Jesus deixa uma coisa implícita, né? Aqui. Ele mostra que, no caso, ele vem para as pessoas que realmente buscam a sua cura. Então ele mostra que ele não está ali
para curar por conta própria ninguém, mas ele está mostrando que nós mesmos, a partir da nossa própria fé, nós alcançamos a nossa cura, nós conseguimos atingir um nível espiritual, um patamar superior. Né? E, assim, quando o texto toca no ponto da questão da mediunidade, a gente, a princípio, pensa, nossa, mas que coisa contrastante, né? Kardec vai pegar um trecho do Evangelho que fala sobre os humildes, sobre Que aparentemente os não tem pobres. muito a ver, né, com a mediunidade. E aí ele pega e dá um enfoque, dá um direcionamento para a mediunidade. E a gente pergunta, será que isso não é contrastante? Né? Mas tem um pode ser muito interessante, que é o que tem a participação da irmã Ilha, né, em Fortaleza, que ele fala o seguinte, né, nós tendemos a resumir o aspecto moral em caridade e amar os inimigos como se a gente amasse ao irmão. E que devemos amar os inimigos. Né? E caridade, aliás, a moral, ela não se resume apenas na caridade e em amar os inimigos. Existem vários outros aspectos, várias nuances da moral que a gente só vai conseguir compreender quando pegar alguns eventos práticos, né, como, por exemplo, a mediunidade, e dentro do estudo da mediunidade nós iremos encontrar uma série de outros elementos para analisarmos em nossa vida. Eu, assim, ainda sobre essa primeira parte, eu me lembrei de um exemplo de André Luiz em Nosso Lar. Até no filme a gente percebe um momento em que ele finalmente suplica, né? Finalmente se admite necessitando de uma ajuda. Muitas vezes, e demorou muito para que ele percebesse, né? E nessa primeira parte do trecho, a Kardec aborda justamente isso. Como muitas vezes nós não temos a humildade de suplicar ajuda, né? Então, e de reconhecer que é... Porque muitos né, vivem totalmente, né, alienados em relação às próprias realidades espirituais e da sua própria realidade, né, enquanto ser humano. Né? Existe muita incompreensão ainda do ser humano em face, eu repito, em face do próprio orgulho, né, que é aquele que impede o ser se autoconhecer. Qual é a primeira das beatitudes de Jesus? Vocês já pararam para perceber que a porta é o primeiro degrau da ascensão espiritual? Bem-aventurados os humildes de espírito. É através da humildade, desse reconhecimento, né, de que nós somos realmente, o que precisamos fazer para crescer, para evoluir, é que nos vai dar essa proximidade com as demais virtudes. Porque se você não acha que precisa de outras virtudes, né, não, já sou completo, já tenho, né, as informações necessárias para a minha vida, não preciso mais do Evangelho, fica difícil, né, você ensaiar. Eu gosto de ensaiar essa perspectiva de crescimento. Eu gosto de dizer que Jesus ele trouxe uma proposta pedagógica de evolução espiritual para todos nós. E todos nós somos convidados, né, a caminhar na sua estratégia de amor, de crescimento, desde muito tempo, né, desde as eras iniciais do planeta. As intervenções de Jesus são intervenções seculares, milenares, dele acompanhando, né, todo esse processo de crescimento. A vida de Cristo aqui realmente determinou um novo patamar, né, para a gente. Eu acho que a vida dele representou, agora sim, a gente está conectado com o céu, né, espiritual. Veio o representante maior, né, da espiritualidade de Deus para aqui para a Terra, e a partir disso a gente começa a ter conexões mais profundas. O que é que a gente busca através do Evangelho, né, dentro dessa compreensão? São patamares de humanidade. No plano de provas e expiações como nós estamos, não é possível a gente exercer ainda a santidade. A santidade é um outro processo, é um grau mais para frente. Né? A gente tem antes da santidade o pré-requisito de sermos seres humanos, homens de bem, e não homens de bens. Né? E é justamente nesse aspecto que ele vai tratar da mediunidade. Né? Ele vai tratar da mediunidade enquanto uma ferramenta, né, que ela... Será que se restringe, né, apenas a espíritos santos, apenas a pessoas que já estão num patamar de espiritualidade muito avançado? Né?
Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado como a de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma faculdade há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Primeiramente, eu queria dizer que há uma correção aí, faltou a palavra faculdade no segundo período. Ora, nenhuma faculdade há de que o homem, como vocês perceberam. Então, pessoal, ele começa a entrar no estudo da mediunidade com esse enfoque. Né? O que entender desse trecho? Quando ele fala sobre a mediunidade enquanto disposição orgânica, a gente pode comparar a uma faculdade, assim como a nossa visão, né? Assim como a nossa audição. Então nós a temos e nós iremos usar livremente estas faculdades de acordo com o nosso livre-arbítrio, né? Então, claro, de uma maneira assim limitada até onde a gente possa intervir com ela, né? Mas isso é bastante interessante, porque mostra que é um mecanismo, é uma ferramenta nossa e que independe do grau de evolução da pessoa. Inclusive, existem estudos sérios, como por exemplo do Dr. Sérgio Felipe, que estudam a glândula pineal e fazem pesquisas sérias para estudar alterações nessa glândula que indicam que aquela pessoa tem um certo nível de mediunidade. Então é uma manifestação bem física mesmo, que você percebe através de um exame de ressonância magnética, você percebe se a pessoa é médium ou não. Então existe o lado também físico, né, orgânico. Da faculdade. E a sua utilização vai depender, né, praticamente, exclusivamente do ser espiritual, né, que nós somos. Somos seres espirituais, né, que temos todas essas possibilidades, né, de utilização desse potencial para o nosso crescimento ou não. Eu gosto muito da frase que diz assim: nós somos construtores do nosso destino. Nós somos construtores. Somos construtores. A gente pode construir algo muito importante, né, casas belíssimas, pontes, né, grandes construções, mas também pode construir um buraco bem fundo e cair dentro desse buraco. Né? Então a mediunidade pode enriquecer-nos profundamente quando estamos à disposição do bem, né, das boas obras, das boas orientações, gratuitamente, né, porque tudo que vem gratuitamente deve ser repassado gratuitamente. E quando a gente tem esses desvios, né, a gente infelizmente observa na história dos médiuns muitos que se perderam no caminho. Né, por isso, por não atentar à sublimidade, o lado sagrado da mediunidade. Quando Jesus fala que realmente devemos contribuir, né, para as pessoas de uma forma gratuita, já que é um dom, uma gratuidade divina, a faculdade, e a gente tem que perceber que essa é a orientação basilar da mediunidade, que é usá-la de uma forma positiva, proativa, né? Lembrando sempre que tudo que Deus oferece são ferramentas pedagógicas. Vou usar muito esses termos. Jesus é um pedagogo, Jesus é um mestre. A proposta dele é uma proposta pedagógica de crescimento espiritual, porque se não vejamos, né, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então essa é uma proposta de longo prazo. Mas dentro das nossas possibilidades aqui no plano de provas e expiações, nós podemos exercitar todas as faculdades, né, para olhar o bem, fazer o bem com as mãos, ouvir coisas melhores, cantar, falar, né, expressar nossos sentimentos de uma forma bastante positiva. E a mediunidade está nesse contexto também. Quanto mais a gente se desprende da matéria, se desprende dessas questões materiais, mais a gente vai tendo percepções maravilhosas, né? Percepções espirituais. No estado atual ainda, né, nós abusamos
de todos os sentidos, né? Sentidos, o tato, a visão, e como a mediunidade também é um sentido, nós, infelizmente, é o que a Kardec nos fala, como nós costumamos ter esse tipo de atitude com as nossas percepções, não seria diferente com a mediunidade. No entanto, essa observação é que nos felicita, que nós também não podemos ser privados dessa faculdade por causa disso, né? Eu faço a comparação, por exemplo, com o dom da fala. Nós aqui, naturalmente, aqui, e quem está presente que faz palestras, nem tudo que a gente, na inspiração, né, fala, a gente age 100% com aquilo que a gente está, né, com coerência. Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer palestra, né? Senão a gente não teríamos palestrantes, na verdade. Então vamos passar para o próximo slide. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-lo? Onde aos demais o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro. Então a gente até já antecipou, né, esse raciocínio, né? Quem é que pode se considerar assim, usando até a expressão que Kardec usa, digno de uma faculdade tão sublime assim, é o digno de utilizar a mediunidade 100% para o bem. Quem hoje, no nosso estado de mínima expiação e provas, e como, apesar disso, a misericórdia divina nos leva a mediunidade a todos os cantos. A todas as pessoas, né? O pobre, o rico, independente de classe social, de raça. O que dá a pujança da mediunidade, e particularmente como princípio da doutrina espírita, a mediunidade, é exatamente isso. Porque não tem como, se queimassem todos os livros, juntasse tudo numa fogueira, com pouco tempo tudo voltaria, porque a mediunidade está presente na história da humanidade, nas raças, nos povos, né? Então a gente não tem como bloquear a mediunidade, quando realmente é uma providência, é uma ação providencial divina, né, que os seres realmente têm esse contato, essa amplitude. É sempre bom a gente lembrar que o Espiritismo é uma doutrina de amplitude, né? Ela sempre amplia essas percepções da gente. E quando o Marcos falou na última fala sobre construção, eu me lembrei daquela passagem, né, em que Jesus fala sobre a casa que nós devemos construir sobre a rocha. Então, ele fala sobre uma parábola em que o homem construiu primeiramente a casa sobre a rocha e o outro que construiu a casa sobre a areia. E aí, quando veio a tempestade, né, como a gente sabe, uma casa, quando ela não tem uma boa fundação, a água vai a história escavando, dos 3 porquinhos, né? A água vai escavando a terra e, de repente, a casa cai. Mas é interessante uma coisa. A casa, os materiais que foram utilizados para a construção da casa são os mesmos. O que muda é o terreno. E aí o que é esse terreno? É justamente o trabalho que nós realizamos dentro do nosso coração, né? Então o terreno ele difere de uma pessoa para outra. O terreno compreende justamente a base aonde está firmada aquele dom, a mediunidade, né? Então a mediunidade ela pode ser comparada a essa casa e nós somos o terreno. Então aquela faculdade ela vai se estabilizar, ela vai ser utilizada para abrigar, né, o coração dos aflitos, vai servir as pessoas que mais necessitam de acordo com a nossa firmeza. Verdade. Como privar, eu até anotei uma coisa importante, é a questão mental, né, dos pensamentos, né, que a faculdade é completamente mental, né? A mediunidade, isso aqui é algo
que a gente precisa ter. Então, com isso, a gente tem que ter cuidado permanentemente com os pensamentos. Que tipo de pensamento nós temos? Que tipo de projeção mental nós estamos criando? Porque isso vai determinar as afinidades, as sintonias, né, com os espíritos. Isso está muito relacionado. Então, é importante entender que tudo começa na mente, né, e a gente precisa vigiar bastante os nossos pensamentos, que é exatamente essas emissões mentais que vão determinar as nossas companhias espirituais. Pouca gente para pensar sobre isso. Né? E a gente vê na doutrina espírita um cuidado permanente, principalmente nas obras de Joana de Anjos, nessa série psicológica, né? O cuidado que você tem que ter com sua mente, com suas emissões mentais. O que é que você está pensando? Né? Como você está pensando? O valor também dos sentimentos, né? O teor das suas emoções. Tudo isso vai aproximar ou não as entidades que estão por volta. Né? O Espiritismo, como eu falei naquele momento, amplia tudo, até a nossa percepção de que nós não estamos sós. Né? Essa ideia de que a gente está só, isso não existe, né? Isso não é real. Os espíritos estão por toda parte e se relacionam permanentemente conosco. E foi muito feliz essa última fala, né? A questão de que nós não estamos sós. Qual o segredo para que a gente possa realmente controlar esse pensamento, né? É justamente o esquecimento de si mesmo, né? Que a gente se libere do nosso ego. Então, nessa parte, nesse último trecho, né, do slide, quando ele fala, né, que a gente veio para os doentes, né, para os que mais necessitam, né? Então, que a gente direcione essa faculdade realmente para o auxílio ao próximo. Então, aí está o segredo para que a gente possa ter uma mediunidade, né, mais controlada, uma mediunidade equilibrada, né? Que a gente tenha esse sentimento voltado para a caridade. E, assim, na última aula do ESC, que foi de ontem à noite, veio o estudo sobre o trabalho. Muito interessante, porque ele fala, né, que o trabalho que tem por fim o arrecadado dinheiro, né, ele é como se fosse uma evolução numa linha horizontal. Então, nela você se estende ao auxílio do próximo, mas assim, é uma coisa que tem por fim a sua estabilidade financeira, mas você não deixa de angariar, por exemplo, com um bom trabalho, a amizade do outro, você não deixa de criar um carisma, né, com os outros, né? Mas ela é uma obra externa. Já quando nós nos dedicamos ao trabalho abnegação, é como se nós evoluíssemos em uma linha vertical. Engraçado, né? Uma linha horizontal e uma linha vertical. É uma cruz, né? Mas esse caráter do trabalho abnegação, ele está justamente no fato de nos voltarmos para o nosso interior. É um trabalho que ele parte, né, do interior para o exterior. Você vê, né? Já vamos dando outros enfoques, né? Devido ao nosso tempo, nós vamos ler 2 trechos agora, seguidamente, mas não vamos deixar de comentá-los, os dois. Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo, né, quem é médium, né, do que se recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com sua ignorância, quando ele mesmo age escrito com suas mãos, visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a condenação? Próximo trecho. Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram.
vamos aproveitar, já leu o próximo slide, inclusive o último, né, trecho. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. E é apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Então, nós até comentamos já sobre isso. Mas, Importante não é ter muitas faculdades, né? Mas ter a faculdade e ser um instrumento, né? Usá-la de uma forma conveniente. Né? É ser um médium bom, não um bom médium, ser um médium bom. Isso realmente é o que atrai os bons espíritos. Por isso que a questão da simplicidade, aí volta à simplicidade. Porque Chico, tão simples, foi tão grande ao mesmo tempo, pela simplicidade de coração, pela humildade de espírito, né? Os bons espíritos apreciam muito isso. O Cristo mesmo, a vinda dele aqui na Terra, podia vir em qualquer lugar do planeta, qualquer família, ele tinha todas as condições possíveis, né? Mas ele escolhe uma família singela, de uma cidade mais singela ainda, num lugarejo mais singelo, mostrando que isso tem muito a ver com a evolução espiritual, quando você é mais simples, quando você é singelo, quando você é humilde, quando você tem... Então os espíritos aproveitam essas potencialidades, né, humanas suas para operar verdadeiros prodígios, né, de ajuda, de amparo, de consolo, de esclarecimento a tantos corações. A história da mediunidade do Brasil guarda uma estreita relação com esse fato, a partir do próprio exemplo do Chico e dos muitos anônimos, né? Que existem muitos mestres anônimos que estão aí espalhados por esse Brasil, por esse mundo, né? E a gente escuta aqui e acolá histórias realmente muito dignas, que emocionam, né? E outra coisa, independente da religião, outro fator também importante, muçulmanos, histórias de muçulmanos que são médios, de judeus, protestantes. Não escolhe região. Não a manifestação acontece não em todos tem os essa questão. Então é uma dádiva divina, né? Uma bênção realmente do ser humano, né? Perceber essa possibilidade que tem de crescimento através dessa faculdade mediúnica. Lembra um pouco a parábola dos talentos, né? Que a gente saiba aproveitar bem esse dom. E por fim, né, nessa parte final, quando ele fala sobre os espíritos, né? Portanto, que a gente preste atenção que, como Jesus já disse, né, ele está aqui para os doentes e não para os sãos, né? Então, na verdade, quando nós recebemos, né, os espíritos que mais necessitam, né, nas reuniões, né, é importante, porque a gente não deve prender a faculdade da mediunidade no simples aspecto de que a gente deve se elevar às esferas superiores, mas que a gente sirva ela para aqueles que mais necessitam. Eu gosto de também refletir dele assim, quem pode ser considerado são aqui na Terra? Então, certamente, os poucos sãos que tem vêm em missão e vão... como Jesus dizia, né? Vós então, sois o sal da terra, né? Uma pitada que vem para dar o tempero. Não, eu estou assim contextualizando no sentido assim, doentes, eu acho que a gente se enquadra, se a gente for perceber nessa dimensão, né, de carência, de falta de crescimento ainda, de tantas outras questões, então a gente se enquadra. Os são tão poucos que já partiram, vêm aqui em missão, vão embora logo. Então realmente ele veio para todos nós. Né? A mensagem do Cristo, independente, né, ela realmente nos diz muito profundamente, muito particularmente, porque nós necessitamos desse código de ética universal. Ainda iremos ouvir falar muito de Jesus daqui para frente, né? Porque daqui para a santidade ainda tem muito chão pela frente e a gente precisa muito ouvi-lo como guia, como modelo de todos nós. Então, pessoal, queremos agradecer aqui a presença. Naturalmente, nós não encerramos o tema. Muita coisa ainda nós poderíamos discutir. A né? eternidade.
Só esse trecho do Evangelho já nos trouxe essas discussões, né? Esses vários enfoques. Nós agradecemos aos nossos amigos Diego e Marco Lima, que esteve conosco aqui. Essa mistura de gerações aqui, né? Que hoje deu certo. E vamos pedir ao nosso amigo Diego que faça a nossa prece final. Antes, né? Nosso amigo está lembrando ali. Nós queremos agradecer a todo mundo que está acompanhando. Nós lembramos de vocês estão aí nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Buenos Aires, Recife, Presidente Prudente, Alagoa Grande, Arco Verde, Belo Horizonte, Pombal, Souza. Então, muitas cidades nos acompanhando. O pessoal, algumas pessoas a gente vai citar aqui, né? Bárbara, lá de Pernambuco, está nos acompanhando. Matheus, né, que é de Campina, Matheus Stefano, né? Geórgia, nos acompanhando sempre. Merlane Maia, Luana Carvalho, Caroline Carvalho, Denis Martins, Anaílde, Alex, Vandeilton e Paulinha. Queremos agradecer muito vocês terem nos acompanhado hoje à noite, né? Sentimos essa vibração e essa inspiração vinda de vocês. Esperamos que vocês espalhem essa ideia, né? Espalhem, nós postamos o vídeo no YouTube, então fica uma coisa assim que a gente nem tem ideia do alcance, né? Então, compartilhem o link e para que cada vez mais nós falemos sobre o Evangelho no Lar, e o Evangelho no Lar vire uma prática mais comum nos lares, né? O próximo tema, nós queremos falar primeiro, né, da campanha divulgando a imortalidade. Campanha que será no dia dos finados, né? Nós naturalmente já temos esse costume, né? Todo ano. É um momento bonito, um momento de reflexão, de esclarecimento, né? Nesse dia. Nós estaremos nos encontrando na federação, que é o ponto de encontro, e teremos ações em vários, né, locais, todos os cemitérios da cidade. Distribuindo mensagens, né? Dando aquele consolo ao irmão que já perdeu. Então não deixe de participar, não. Quem puder. Próximo tema será atire a primeira cheia. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós gravaremos, nós assim, nesse dia, nós vamos passar um programa gravado por causa do AGE. Mas não é natural. Geralmente a gente faz ao vivo, mas só nesse dia será gravado. Então nos acompanhe no dia 26, né, na próxima sexta. Então, pessoal, vamos agora então nos encaminhar para o final e pedir ao nosso amigo Diego que faça a prece de encerramento. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, para agradecer por mais esta noite, por este banquete espiritual e pela presença de nossos amigos do plano espiritual e do plano material, que nos auxiliam nessa nova tarefa de levar a mensagem do Cristo através das tecnologias ao coração de todos aqueles que mais necessitam. Que esta tarefa possa ser iluminada e que possa prosseguir firme e sempre seguindo os ideais desta doutrina tão maravilhosa e tão consoladora. Que possamos ter um final de semana de muita paz e que levemos essas reflexões para as nossas vidas, para que tenhamos igualmente mais felicidade em nossa caminhada e que possamos também pensar mais no nosso irmão, no nosso companheiro de jornada. Que Jesus nos ilumine a todos. Graças a Deus. Até o próximo Evangelho Online.